Estamos de volta com Bom para Todos. Aqui você tem espaço, bomparatodos@tvt.org.br. Está aqui no Bom para Todos João Paulo Lotufo. Ele é biólogo e faz parte do grupo de estudos em permacultura de Botucatu. Olá, João, muito obrigada pela sua presença. Olá. João Paulo, em pleno século XXI, com tanta tecnologia e hábitos de consumo, adotar práticas criadas há mais de 40 anos é válido? É válido, claro que é válido. Todo saber é válido. Seja ele o saber tecnológico criado nesse século, seja ele saberes tradicionais de séculos passados. E o legal da permacultura é isso, que a gente pega todos esses saberes e junta para buscar um mundo mais sustentável. Vamos agora ver a primeira pergunta da população para você sobre permacultura. Como que nasceu a permacultura? Qual foi o grupo de pessoas, a pessoa que idealizou isso? E como que foi a evolução dela no começo até ela chegar onde ela está no momento? E em quais lugares do mundo que ela é mais forte, que ela é mais elaborada, que as pessoas têm mais recursos para produzir com mais eficiência, para vivenciar a permacultura com mais contundência? Bom, a permacultura ela nasce na década de 70 lá na Austrália. São dois os pensadores, o Bill Mollison e um aluno dele, o David Holmgren. O termo permacultura, ele vem de cultura permanente. E nas palavras do Bill, é um sistema de design que busca assentamentos humanos sustentáveis e produtivos com harmonia com a natureza. Hoje, mais de 100 países no mundo já desenvolvem a prática da permacultura e é garantido um diálogo único porque todo mundo passa por um curso de 72 horas com o mesmo conteúdo. Então a gente no mundo inteiro fala a mesma linguagem. E João, em que país isso está mais avançado? O mais legal é que essa rede de permacultores mundiais hoje faz com que vários locais do mundo tenham essa permacultura, essa vivência com a sua realidade. Então, a gente tem hoje uma coisa que chama Convergência Internacional de Permacultores. A cada 2 anos, em que permacultores do mundo inteiro se reúnem em um país para discutir o que está sendo feito no mundo e nesse local. No Brasil, no caso do Brasil. No Brasil a gente já teve em 2007, foi no Ibirapuera, e foram muitas trocas e foi um gás muito grande para a permacultura no Brasil ter um avanço. Nesse ano de 2011 foi lá na Jordânia. E como está a permacultura aqui no Brasil, João? Bom, aqui no Brasil a permacultura ela é menos institucionalizada e mais vivenciada em diferentes focos. Então a gente tem muitos grupos no Brasil desenvolvendo permacultura em diferentes áreas, desde educação, produção de alimentos, construção. E agora, recentemente, a gente está começando a entrar num diálogo com os governos. Então, hoje a permacultura está em todas as esferas, eu diria. O Edgar agora tem uma pergunta para você. Qual é a vantagem ou a desvantagem de fazer permacultura no Brasil? É importante saber que a permacultura possui uma ética, com 3 pilares: cuidar da terra, cuidar das pessoas e compartilhar os excedentes. Se a gente acredita nessas coisas, a permacultura é um instrumento muito poderoso para desenvolver essa ética. A desvantagem da permacultura é se você não acredita nessas coisas. Se você acreditar, você pode utilizar ela para chegar a esse ideal. Vamos para mais uma pergunta. É muito caro construir com os conceitos de permacultura e viver de acordo com esses conceitos? Existem pessoas que conseguem construir e viver de forma autônoma, então com muito pouco dinheiro e vivem em sítios, quase que sem precisar de energia externa. E existem pessoas que vivem na cidade e que isso vai tornar ela cara. O importante é a gente seguir a ética permacultural. Então, se eu vou gastar dinheiro para fazer alguma coisa, que eu invista e faça muito bem feito, e para depois esse dinheiro, eu não precisar mais gastar dinheiro com isso. Então, se eu vou fazer uma casa, que eu garanta
outras fontes energéticas para essa casa, que eu garanta uma cisterna, um tratamento de esgoto e a longo prazo isso vai se tornar barato. João, na sua opinião, a permacultura é um movimento alternativo? A gente pode considerar um movimento alternativo se a gente pensar que a maioria das pessoas ainda não buscam a sustentabilidade, uma relação harmônica com o planeta. Mas a gente teve, inclusive, ano passado, a gente deu um curso para os gestores de parques municipais de São Paulo. Então, a gente está inserido dentro da Prefeitura de São Paulo. Então, se a gente tem um pé na alternativa, a gente tem outro pé que já não está nele. A próxima pergunta é da Solange. O que o governo pode fazer para incentivar a permacultura, principalmente na área urbana? Tem um termo que eu gosto de usar, que é olhar permacultural, que é quando a gente usa essa lente da permacultura para se relacionar com o mundo. O que o governo pode fazer? O governo ele pode tanto incentivar atividades educacionais relacionadas à permacultura, quanto incorporar esses conceitos para desenvolver o seu trabalho. E, João, como que nós podemos aprender a ter esse olhar permacultural? Hoje a gente tem muita informação, muitos cursos e a gente precisa aprender a observar mais a natureza. Acho que um dos segredos da permacultura é a gente entender essa dinâmica ecológica e trazer ela para o nosso cotidiano. Na sua opinião, de que forma simples o governo poderia fazer isso? A gente poderia trazer material para a população, vídeos, cursos e dar o exemplo. Se a gente começar a ter ações mais ecológicas, sustentáveis, permaculturais, a população vai começar a abrir os olhos para essa vertente. Vamos para a próxima pergunta. Eu gostaria de saber por que é necessário construir casas com os conceitos da permacultura. Eu acho que não é uma questão de construir casa, é uma questão de postura. E ela vai desde a construção até onde você vai comprar as coisas e como você vai levar a sua vida. Se a gente está buscando um planeta sustentável, se a gente está buscando uma relação harmônica com o planeta, é fundamental que a gente leve em consideração o nosso impacto, a nossa relação com o entorno, o nosso contexto. E é exatamente essas as preocupações da permacultura. Agora o Eduardo tem uma pergunta. Oi, eu queria saber qual é a sobrevivência de um mundo autossustentável nessa nossa atual era de tecnologia. Uma coisa importante é que a permacultura não nega a tecnologia. Então, todos os saberes são bem-vindos. O que a gente tem que fazer é como utilizar esses saberes de forma sustentável. Então, a permacultura vai exatamente tentar nos mostrar uma possibilidade de caminhar rumo a uma sustentabilidade. A Denise agora tem uma pergunta para o João. Como é que eu consigo intercalar na construção de uma casa os conceitos de permacultura com os conceitos de construção tradicional? Numa casa, que já existe e que é completamente tradicional, a gente pode começar a interferir e torná-la mais ecológica. Um dos princípios de desenho do David é com soluções pequenas e lentas. Uma coisa muito simples que todo mundo poderia ter já é um tratamento para os resíduos orgânicos, um tratamento com minhocas que você pode ter dentro de casa. Isso já vai gerar uma diminuição do impacto do seu lixo para toda a sociedade. A gente pode começar a pensar em captação de água de chuva, que vai tanto facilitar a gestão pública em relação às enchentes, quanto fornecer mais água para as nossas casas. E como esses são vários os exemplos que a gente tem que pode começar a tornar a nossa casa mais permacultural. João, como conversar e conscientizar crianças sobre permacultura e sustentabilidade? É a coisa mais divertida, porque as crianças elas estão abertas para o novo conhecimento. E com isso a gente simplesmente pode trazê-las e apresentar as relações ecológicas de um jardim, montar uma horta, produzir o seu próprio alimento e com isso começar a entender as dinâmicas ecológicas. A partir daí a gente traz para a nossa realidade cotidiana
e a gente vai começando a construir permacultura sem mesmo saber que aquilo é permacultura. João, gostaria que você deixasse uma dica para as pessoas que têm interesse em saber mais sobre permacultura. O nosso grupo de estudo tem um blog com vários endereços que a gente sugere para o pessoal conhecer. É permabotuca.blogspot.com. Tá certo, João. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado. No próximo bloco, o biólogo Júlio Avanzo Neto vai dar dicas de como colocar em prática a permacultura no dia a dia. Voltamos já!